Imagina que você está indo em uma estrada e de repente alguém avisa que lá na frente tem um buraco. Você, a partir dali, se torna consciente de que lá na frente tem um buraco e a escolha é sua, seguir pelo caminho ou então voltar ou procurar alguma outra alternativa. Pois é, a Flórida, Estados Unidos, torna obrigatório o ensino sobre os crimes cometidos pelo comunismo. Neste vídeo eu vou falar e analisar esta questão. Se você gostou, deixa o seu like. Aqui são imagens de infantos magrinhos, para exemplificar o que o comunismo tem feito com a humanidade. Onde o comunismo se instala, ele causa um estrago muito grande. A fome, a miséria, a pobreza. O comunismo vive disso. Ele cria a pobreza e propõe solução. É lamentável, mas é isso mesmo. Não tem outra explicação, não tem como falar outra coisa a não ser a verdade. E é por isso que temos que falar a verdade. Porque as pessoas conscientes, elas terão a oportunidade de escolher se querem continuar o caminho ou não. Professores devem ensinar sobre a pobreza, fome, migração, violência que ocorrem sob o regime. O governador da Flórida, nos Estados Unidos, Ron DeSantis, assinou um projeto de lei na segunda-feira que estabelece o Dia da Vítima do Comunismo no estado, que deve ser lembrado em 7 de novembro. Então, todo 7 de novembro é para ser lembrado. Na data, professores de escolas públicas deverão dedicar ao menos 45 minutos de aula ensinando os alunos sobre quem foram os líderes comunistas e os crimes cometidos em seus regimes. E aí vai se deparar com muitos da história, com muitos líderes e governantes durante a história que governaram sob regime absolutamente comunista, tirano, violento, sanguinário e que causou muita fome e miséria no mundo. Na Flórida, vamos dizer a verdade sobre o comunismo. Precisa avisar as pessoas que estão passando pelo caminho, avisem, por favor, que lá na frente tem um buraco. Avisem. Avisar sobre o comunismo é avisar o perigo, avisar sobre o comunismo é avisar que ali na frente tem perigo iminente, disse DeSantis. Queremos garantir que nossos alunos aprendam sobre os males do comunismo, os ditadores que lideraram os regimes comunistas e as centenas de milhões de indivíduos que sofrem e continuam a sofrer sob o peso dessa ideologia desacreditada, acrescentou o governador. Ideologia desacreditada e ideologia diabólica. O comunismo é o que existe de pior no mundo. Note bem isso aqui, o mundo é uma casa, toda casa tem o lugar do lixo, e o comunismo é o lixo. É parte daquele lixo. No mundo existem muitos lixos. Na casa existem muitos lixos na lixeira. E o comunismo é o lixo, é um daqueles lixos da lixeira. E é o que tem de pior na lixeira. O governador foi aí generoso falando de ideologia desacreditadas, mas vamos ser bem reais. Lixo é o pior que existe no lixo. A determinação entra em vigor no ano letivo de 2023-2024 e sugere ensinamentos sobre Joseph Stalin, Mao Zedong e Fidel Castro, e tem muitos outros. De acordo com a norma, os professores devem ensinar sobre a pobreza, fome, migração, violência letal sistêmica, supressão do discurso que ocorrem sob esses regimes. Supressão do discurso é a censura da opinião. São as pessoas não poderem dar opinião, não poderem falar, não poderem dizer o que pensam, não poderem criticar
os governantes. Que coisa triste. Esses regimes não deixam tão... Quando você vê um regime governamental que pune as pessoas se elas criticarem o regime, criticarem o governo, saiba que ali está havendo um regime ditatorial, comunismo, socialismo. Esses regimes que tiram a liberdade das pessoas, além de causar tudo aquilo que o governador fala aqui: pobreza, fome, migração, violência letal, etc, etc. Violência letal é quando os ditadores se voltam contra as pessoas e as punem, e as violentam, e as agridem, porque elas não querem rezar, não querem rezar na cartilha dele. O tweet do governador, traduzido pelo Google: hoje estabelecei o dia 7 de novembro como o Dia das Vítimas do Comunismo para homenagear aqueles que sofreram sobre o comunismo e lembrar as pessoas da destruição que o comunismo causou em todo o mundo, incluindo os números de mortos superior a 100 milhões. Na Flórida, vamos dizer a verdade sobre o comunismo. A governadora Jeanette Núñez, de origem cubana, afirmou que se há um lugar no mundo onde a importância da liberdade é conhecida, é Miami, por causa dos muitos exilados que recebeu. Em espanhol, Núñez disse que cubanos, nicaragüenses e venezuelanos estão unidos na luta pela liberdade. Ela disse ainda que a legislação é importante, porque não vai apenas educar os filhos, mas também os filhos dos nossos filhos. Muito legal. E é bom lembrar que a educação, nesse sentido, é avisar as crianças na escola sobre o comunismo. É avisar as pessoas na estrada que lá na frente tem um buraco. O comunismo é aquele buraco. As pessoas, por livre escolha, poderão continuar no caminho e cair naquele buraco. Mas a maioria das pessoas não é assim. A maioria das pessoas gostariam de ser avisadas. Eu vivi cego por muito tempo. Por muito tempo não entendia o que é comunismo, nem sabia que existia. Fui comunista e socialista sem saber. Eu lamento dizer, minha visão de mundo era socialista e eu não sabia. Quando comecei a compreender o que comunismo, socialismo e regimes de governos outros querem dizer, foi como se uma venda caísse dos meus olhos. Eu passei a entender e enxergar mais claramente. A minha visão de mundo foi mudada. Eu era cristão, convertido em Jesus Cristo, crente no nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, mas a minha mente, a minha visão de mundo era comunista e socialista, acredite se quiser. Eu era cristão, convertido ao Evangelho, pregador do Evangelho, mas a minha visão de mundo era comunista, era socialista, eu era esquerda e não sabia que era. Quando alguém de repente me ajudou a tirar dos meus olhos a venda, passei a ver mais claramente, muito claramente, que eu era esquerdista e não sabia. E dou graças a Deus, eu fui avisado que lá na frente tem buraco. Lá na frente, na estrada, tem buraco. E eu fiz a volta ao contrário. Fiz o giro de 180 graus e voltei. E fui na outra direção. Lamento muito que existam muitos cristãos que são comunistas, socialistas e não sabem que são. A venda ainda não lhe caíram. Eu lamento que existam muitos crentes que são comunistas e socialistas e não sabem disso. A venda não lhe caiu dos olhos. Lamento que alguns cristãos conscientemente continuam indo em direção ao buraco, são comunistas e querem continuar sendo comunistas. Infelizmente, tem muitos crentes assim.
Agora eu não. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem falou isso foi Josué. E eu repito as palavras dele. Eu e a minha casa jamais seremos comunistas. Jamais. Comunismo é absolutamente incompatível com as escrituras sagradas. Comunismo é coisa do diabo, coisa de Satanás. E eu não quero acordo com o comunismo. Não quero, definitivamente. Eu e a minha casa seguiremos ao Senhor. Visão de mundo segundo as escrituras sagradas. Didaticamente, e é importante dizer que didaticamente, as pessoas estão como que separadas entre os que são de direita e os que são de esquerda. Mas isso didaticamente, esses termos, direita e esquerda, para mim é apenas didático, serve apenas para explicar o que é um e o que é o outro. E o que existe, na verdade, é o grande mal. É um grande mal no socialismo. E socialismo e comunismo são ideologias já convencionadas como que de esquerda. Ah, mas você é de direita? Para mim o termo não importa. O que importa é que os meus valores e a minha visão de mundo é bíblica. Minha visão de mundo é bíblica. É judaico-cristão. Minha cosmovisão é a cosmovisão de Deus, das Sagradas Escrituras. Eu lamento muito que existam cristãos que sabem que lá na frente tem um buraco e continuam a seguir. Compartilha este vídeo, ajuda aqui o canal, porque outras pessoas também poderão ser avisadas de que comunismo não é de Deus. E desviar a sua rota, fazer uma conversão de 180 graus e ir na outra direção. Você o que acha? Comunismo é de Deus ou é do diabo? Escreve aqui, eu quero saber a sua opinião. Eu quero saber, deixa aí o seu comentário. E também deixa o seu like. A gente se vê no próximo vídeo.